Bom dia, começamos agora mais um Secov Debate, que você acompanha ao vivo pelo Facebook. Nesta edição nós vamos ter como convidados aqui o deputado federal Arnaldo Jardim e o empresário Frederico Marcondes César, que é vice-presidente do interior do Secov São Paulo. Bom dia, deputado. Uma alegria muito grande, Denise, poder estar com você, ao lado do Frederico, falarmos desse momento desafiador que nós vivemos, né? Crise, talvez seja a palavra mais repetida no Brasil. Exatamente. Mas aqui nós olhamos com outra disposição. Vemos isso como oportunidades, né? Que separa, nos permite escolher caminhos. Estou muito feliz de estar aqui. Frederico, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, deputado. Realmente é uma satisfação muito grande estar com todos. E conforme o próprio deputado acabou colocando, essa questão de crise realmente gera um cenário de oportunidade para nós. E eu espero que possamos analisar essas oportunidades, em especial do interior paulista. E eu vou colocar agora como tema aqui do início do nosso programa, exatamente uma conversa que nós estávamos tendo antes de abrirmos o debate Secov, sobre o crescimento do interior. Não é? As pessoas, inclusive, que estão mudando para o interior ou então mudam apenas a residência e continuam na capital, mas o desenvolvimento do lado da habitação, como se trabalhar isso, o desenvolvimento no interior de São Paulo, até numa situação de crise em que houve uma redução muito grande dos lançamentos imobiliários, como se compatibilizar a demanda com a oferta? O Frederico pode começar um pouco, eu acho que ele tem dados frescos, depois eu queria fazer alguns comentários. Perfeito. Os dados do interior são realmente assim, fortes. Porque você tem uma ideia, nos últimos 25 anos, deputado, nos últimos 25 anos, o interior paulista produziu 4.700.000 habitações. Novos números, 4 milhões. A cidade de São Paulo, vamos comparar com São Paulo, que é a cidade-chefe do país, ela produziu 1.350.000 habitações. Então isso demonstra claramente que o crescimento hoje ocorre no interior paulista. Um outro dado também bastante relevante, a população nos últimos 35 anos no interior paulista, ele saltou de 16,5 milhões para 31,7 milhões de habitantes, sendo que São Paulo foi de 8,5 milhões para 11 milhões, ou seja, o interior de São Paulo, populacionalmente, ela dobrou seu tamanho. E a cidade de São Paulo cresceu 30%, logicamente por questões de limitações físicas, de crescimento e tudo mais. Mas a força está muito no interior. E hoje, conforme você colocou, Denise, o que nós temos percebido, o porquê desse crescimento no interior? Nós temos, em todo o interior, nós temos universidade de primeiríssima grandeza, temos mão de obra extremamente qualificada, custo de vida mais barato, seja na locação, na compra, alimentação, vestuário, transporte. Então, nós temos mão de obra, nós temos localização, acessos rodoviários, ferroviários. Então, o que acontece com o interior? Nós estamos hoje aparelhados com mão de obra, infraestrutura, acesso e custo de vida e mobilidade urbana, seguramente em condições melhores do que a cidade de São Paulo, por conta do alto adensamento populacional que aqui nós temos. Queria agregar só essa reflexão importante, fez o Frederico, Denise, dois aspectos, né? Porque nós estamos saindo de uma grave crise econômica, recessão, timidamente agora nos 2 últimos anos, sinais de retomar o crescimento. No período mais agudo da recessão, ela penalizou o Brasil como um todo, todos os setores econômicos, mas o setor que mais resistiu foi a agricultura. E tudo vinculado à agricultura. E o nosso interior, a participação relativa da agricultura é maior no interior. Então, acho que uma das questões que nós podemos encontrar ao lado dos aspectos já mencionados aqui é o fato de que a agricultura, tendo resistido mais, agora na retomada também é o setor que mais rapidamente retomou a atividade, então isso foi muito específico. Nós temos uma outra característica, que é a diversidade do interior paulista. A região de São José dos Campos, o Frederico é especialista em tudo, mas São José dos Campos, então ele é pós-graduado lá, vai falar com mais precisão, é uma região muito industrial, então ela sentiu mais agudamente. Diferente da região, por exemplo, de Ribeirão Preto ou da região de Rio Preto, onde a dinâmica da agricultura é um pouco mais acentuada, participação relativa aí. Tem um outro perfil também da atividade econômica imobiliária, particularmente, né, Frederico? Que eu acho que no cinturão de São Paulo, porque é a Grande São Paulo. E o que nós temos bem próximo à Grande São Paulo? Nós temos a região metropolitana de Santos
nós temos a região metropolitana de Sorocaba, São José dos Campos e Campinas. E depois nós temos um outro cinturão, um pouco mais alargado, que pega tanto o fundo do vale, aquilo que você mencionava, Taubaté, a região, ou andando um pouco mais de Campinas, ali na direção da Anhanguera, você vai em direção a Ribeirão Preto, passando ali por Piracicaba, passando por Limeira, que são também zonas de mais expansão. Então, nessas regiões, o perfil ainda é de expansão mais horizontal da ocupação. A verticalização acontece nas grandes cidades e de uma forma menos acentuada do que no cinturão aqui mais próximo. Então, o interior de São Paulo é diferenciado, foram mencionadas questões de segurança, da questão da distribuição de renda que se faz a partir da presença da educação, e eu acho que agora, no momento de olhar o futuro, a retomada tem no interior ainda um polo mais dinâmico. São dois Quer dizer, fatores. isso continua existindo nos próximos anos, imagino eu. Então, seriam dois fatores fortalecendo as cidades do interior. De um lado, essa condição de vida que o Frederico tinha colocado melhor, em relação a custos, inclusive, e de outro, o dinamismo da agropecuária, do agronegócio, estimulando a cidade local. Indústria vinculada aí. Porque você pega, por exemplo, assim, Sertãozinho. Agora, quando nós estamos falando de uma retomada do crescimento da atividade, passa pela cana, Sertãozinho, indústria de base ligada a isso. Você tem polos, foi constituindo isso. Por exemplo, o café. As duas maiores fabricantes de equipamento de café se encontram na cidade de Pinhal. A Pinhalense e a Paline Alves, que produzem... Matão. Matão é a sede da Antoniose, da Tatu Marquesan, da Baldan, que são os equipamentos para o setor agrícola. Então, quando você fala da dinâmica da agricultura, vem também a agroindústria vinculada a isso. Nós temos um dado interessante também. Se nós dividirmos o estado de São Paulo em população, nós teríamos o quê? Dos 645 municípios, veja só que número interessante. Dos 645, 80% dos municípios têm população até 50 mil pessoas. 80%. 10% de 50 a 100 mil. Deixa eu só fazer uma primeira... porque você falou assim, 80% dos municípios têm população até 50 mil. Outros 10%... A formulação, assim, eu entendi o que ele quis dizer, só para ninguém se confundir aí. Quer dizer, nos municípios acima de 50 mil, está 80% da população. Exatamente. Não é que 80%... Não, a maioria dos municípios tem menos. O tamanho dos municípios. Isso. O que eu queria dizer, que apenas 1% dos municípios do interior de São Paulo tem acima de 500 mil habitantes em suas cidades. Ou seja, que leitura que fazemos, que nós temos uma riqueza concentrada, né, nesses municípios com acima de 500 mil habitantes. E as demais cidades, apesar de que hoje você observa, eu que vivo no interior, as cidades elas estão ficando independentes, mas ainda tem uma dependência das cidades maiores, exemplo, das cidades no entorno de São José dos Campos, no entorno de São José do Rio Preto, no entorno de Bauru. As cidades são menores, têm uma economia ali dinâmica, local, mas tem uma forte dependência. Então, nós temos 6, 8 grandes cidades no interior paulista que realmente é a alavanca desse crescimento e seguramente desta retomada. Uma questão do agronegócio, é importante frisar o seguinte, a pecuária nacional, nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo, temos o maior rebanho comercial do mundo, com 218 milhões de cabeças, abatemos 44 milhões de cabeças ano, e sendo o maior exportador de carne bovina do mundo, suína e aves, nós exportamos tão somente 20%. 80% é consumo interno. Então, veja só a dinâmica desse setor, a força desse setor do agronegócio. Somos o maior exportador de grãos, milho, soja, suco de laranja, enfim. Eu vi numa palestra há um tempo atrás, eu observei um dado muito interessante. Se você dividir o mundo, né, nós temos aqui África de um lado, metade virou deserto. Austrália entra a linha dos trópicos. Austrália, metade deserto. África, metade deserto. Sobrou o Brasil e a América do Sul como rico em solo, subsolo, água e luz. Se você mudar Estados Unidos, Canadá ou para baixo, o clima é frio, você tem que fazer uma produção interna, portanto, de alto custo,
Por isso que nós temos hoje uma produção baixíssima, desejada no mundo todo e com qualidade e com preço reduzido. Mas aí, ao lado da habitação, há uma necessidade de uma reprogramação, redirecionamento de estratégias habitacionais do setor da construção, levando em conta esses dados, esse crescimento do interior. Eu acho que naturalmente já está acontecendo isso. O Frederico também pode dar mais dados sobre essa questão, mas hoje uma boa parte dos lançamentos ocorre nesses polos das cidades do interior, tá certo? O crescimento populacional foi muito mais significativo no interior do que na capital. Então, qual é a lição dessa rodada aqui que você nos propôs, Denise? Primeiro, que nós podemos viver um momento de novo dinamismo, mas sem dúvida, aonde ele vai primeiro se estabelecer são nesses polos do interior, em termos de estado de São Paulo como um todo. Acho que nós temos convicção disso. Sem dúvida. E o setor habitacional, como é que está hoje no interior de São Paulo? Nós fazemos, via Secov, nós fazemos uma pesquisa imobiliária nas nossas 9 regionais, que são as maiores cidades do interior de São Paulo. Fazemos pesquisas anuais e fazemos o comparativo trianual. As pesquisas desse ano, do cenário do interior de São Paulo, de 75% a 85%, deputado, dos imóveis lançados e comercializados nos últimos 3 anos, com o projeto Minha Casa Minha Vida, imóvel de até R$230 mil, de até 65 metros quadrados. Ou seja, dependendo da cidade, variou de 75% a 85% na média. Nós deixamos fora a classe média, a média alta, que a média alta ela acaba se colocando de uma outra forma, ela tem recurso suficiente para poder fazer o investimento. Mas a classe média e a média baixa, ela não tem condições, ela depende de financiamento imobiliário. E o setor e o governo, eles tiveram voltado para o mercado Minha Casa Minha Vida. Tanto é que os estoques que nós temos hoje, que isso serve como amostragem para o estado de São Paulo e com segurança para o país. O que nós temos de estoque hoje, deputado, numa normalidade de economia, não vamos falar da euforia e nem da depressão, numa normalidade que é 7% de velocidade de vendas, para cada 100 unidades ofertadas, vende-se historicamente 7 unidades. Se nós vendermos nesta velocidade, o estoque que nós temos é tão para somente 8 meses a 12 meses. Ou seja, deputado, imagina o gargalo que vai se criar e o hiato que vai se criar no mercado, considerando, para você, uma produção imobiliária, desde a compra do terreno, viabilidade financeira, produção e chaves, andando rápido, Denise, são 4 anos. E nós temos estoque para 12 meses. Então, nós estamos criando uma demanda reprimida, porque as necessidades persistem, de alimentação, transporte, saúde, habitação, e a hora que o mercado retomar, seguramente nós teremos elevação de preço pela escassez de produto. Então, eu entendo que esse é o momento da retomada, e você começar a tirar... Programar, né? Isso aí, tirar os projetos da gaveta, tirar a naftalina de cima do projeto e levá-lo ao mercado, porque seguramente, num espaço curto de tempo, nós teremos uma retomada, e que eu digo, caminhar para uma normalidade, não para uma euforia de mercado. Agora, deputada, eu queria colocar a situação econômica do país, que a gente convive com uma situação aí de recuperação, mas uma recuperação muito modesta. A gente passa por uma nova fase aí de piora da confiança, especialmente depois da greve dos caminhoneiros. Então, isso acaba desestimulando, em certa medida, os investimentos de modo geral. E claro que pega o setor imobiliário também, porque é um dos setores que ainda tem dificuldade para engatar um crescimento mais rigoroso. Então, como é que o senhor vê essa perspectiva de Brasil neste ano, levando-se em conta as eleições, por enquanto, totalmente indefinidas, né, diante dessa perspectiva do empresário? Como que o empresário lida com isso? Acho que nós vamos derrapar, Denise. Bem pragmaticamente, nós precisamos de aqui produzir uma análise, nós estamos falando com responsabilidade, aqui não é momento para exercício retórico, de entusiasmo, porque não vamos fazer isso, ser irresponsável nesse sentido. Nós estamos vivendo um déficit crônico fiscal, a sociedade não está prestando atenção nisso, é o segundo ano em que nós concluímos aí um déficit que vai para casa de 156 bilhões. Você analisa muito bem a economia, sabe o que isso vai implicar agora do ponto de vista de futuro. Quem quer que assuma o governo, se for minimamente responsável, vai ter que encarar isso como questão prioritária. Eu tenho convicção nisso. Isso significa que nós não vamos contar com investimentos públicos nos 2 próximos anos. Qual é a diretriz correta? É
parceria público-privada e, particularmente, concessões e privatizações. É isso que pode implicar em melhoria de oferta de produtos, de serviços à população, é isso que pode significar a retomada de investimentos. Então, a opção que faremos agora nas eleições, aqui também não é proselitismo defender os candidatos de cada um, tá certo? Mas eu não tenho dúvida de que candidatos que sejam realistas, que tenham prioridade em termos de enfrentar o déficit público, que tenham um programa ousado de concessão e privatização, são os capazes de apontar um rumo para o país. Minha previsão é um desempenho tímido esse ano. Nós vamos ficar nessa casa que os prognósticos estão falando em torno de 1,5%. E o ano que vem também uma retomada lenta da economia. A boa notícia sempre é que o Brasil é muito maior do que isso, que surpreende a todos, o dinamismo. E quando você tem um mínimo de estabilidade política, sem crises sucessivas, ele vai encontrando caminhos. Mas o setor público não deverá ser um investidor significativo. Então, acho que nós temos que nos preparar para uma retomada lenta. E preparando produtos, como disse o Frederico aqui, mas num cenário, tá certo, em que a questão da própria retomada do emprego. Hoje nós temos essa tristíssima marca, 13 milhões de desempregados. E mais do que isso, a crise, pelas características que ela teve, as empresas foram automatizando, foram cortando postos de trabalho. Mesmo que você tenha um crescimento de 2%, 3% da economia, isso não significará uma recuperação rápida do emprego. E tem muita ociosidade ainda, né? Perfeito. Era a frase que eu ia dizer e você antecipou bem. Nós temos ociosidade, tá certo? E com isso, então, a capacidade de você aquecer a demanda ainda é uma coisa muito cuidadosa, teremos que ser todos. Agora o senhor falou que da falta de conscientização da sociedade ou de se prestar atenção mais nessa questão fiscal. A gente vê uma tendência de boa parte da população ainda de uma opção pelo populismo, daquele estímulo fácil que pode vir do governo, mesmo não tendo dinheiro, se acreditando que se o governo colocar dinheiro, a máquina funciona, gera impostos e que seria meio falsa essa ideia de um profundo déficit fiscal, aí entra a questão de reforma da Previdência. Falta um pouco de conscientização, é um risco que se coloca agora nas eleições, não? Nós tivemos um episódio recente que comprova isso que você disse, né? Primeiro foi a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros teve uma simpatia inicial da população de uma forma geral, porque parecia justo e realmente havia desequilíbrios. A Petrobras, eu saúdo a administração do Pedro Parente, que eu acho que ele foi realmente no bom sentido de eficiência e tal. Nós precisamos quebrar o artificialismo que foi introduzido com o tabelamento de combustíveis, foi um desatino. Um outro artificialismo, que foi aquela diminuição brusca do preço da energia, que depois nós pagamos muito mais caro por isso. Tudo que você tem artificialismo, na economia depois volta com efeito redobrado. Então foi correto. Só que nós poderíamos fazer esse ajuste de combustíveis ou com uma banda temporal, uma vez ao mês, ou com uma banda de faixa. E não do jeito que foi nos 2 anos, o preço do combustível mudou 286 vezes. Tudo de conta gota, trazendo uma estabilidade, das quais 130, 110 vezes foi para cima, outro tanto, tantas vezes foi para baixo. Quer dizer, você teve uma oscilação que produziu instabilidade. A recuperação que o Pedro Parente fez na Petrobras foi importante, de valor, mas eu não sei se ela precisaria ter sido feita em 2 anos. Poderia ter sido feito em 3 anos, de uma forma mais gradativa, que você pudesse ter um ajuste. Mas fato é que houve a crise, havia razões e veio a conta. Agora veio a conta. Então, todo mundo foi a favor de fazer o acordo, só que na hora de pagar a conta, ninguém quer pagar a conta. Então tem uma mobilização de setores para dizendo que os cortes não podem acontecer. Não tem almoço grátis, que é a frase clássica da economia. E o governo cedeu, criou um ponto de ruptura quase das perspectivas da economia, porque tudo piorou depois, projeção de crescimento, projeção de inflação. Não quis mexer na política da Petrobras e Pedro Parente saiu do mesmo jeito. Então as consequências são todas erradas. Né? Mas, Denise, é interessante, que eu digo sempre que nós empresários vivemos em 2 Brasis, o Brasil público e o Brasil privado. Umas empresas com a relação
direta, mais próxima do governo, outras nem tanto, enfim. Mas nós temos uma relação com o governo. E, independente da distância que estejamos do governo, os nossos negócios têm que estar pautados no Brasil privado. Nós temos que olhar a oportunidade no Brasil privado. O Brasil tem um déficit gigantesco e tal, mas nós, como empresários, nós não podemos olhar para este lado para colocar os nossos produtos. Nós temos que estarmos fazendo diuturnamente a leitura de mercado. O que é que o mercado aceita hoje de preço, de qualidade, de tempo, de prazo, enfim, é isso que nós temos. E vamos nos ajustando ao Brasil privado, mas não vamos deixar para aquele comprador final o ajuste com o Brasil público. Então, nós temos que estar fritando o peixe e olhando o gato ao mesmo tempo, certo, deputado? Para que as coisas nossas consigam caminhar. E essa é a pauta que nós sempre fizemos, nós empresários. Temos que olhar sempre com esperança, sempre de forma otimista, porque um país que nós vivemos tem déficit de toda a ordem em todos os setores. Habitacional também. Habitação, saúde, alimentação, transporte, vestuário, principalmente as necessidades básicas. Então, eu acho que nós temos um cenário de oportunidade enorme. Se nós vamos fazer mais ou menos, isso é o Brasil público, é quem pode nos auxiliar, mas nós não podemos deixar de fazer. Agora, nós temos essa carência que está aí, esse déficit que está aí em todas as áreas, então nós temos que fazer essa leitura de oportunidade e colocar um produto ajustado aos tempos e ao mercado. Então, por esse crescimento que nós estávamos comentando em relação ao interior, seria a hora de investir, independentemente de perspectivas para a economia, porque tem uma carência habitacional, tem uma demanda potencial muito grande, não é? Eu não tenho a menor dúvida. O déficit habitacional hoje, Fundação João Pinheiro, alguma coisa em torno de 6 milhões e 200 mil habitações, um pouco mais, um pouco menos, e voltado, 80% disso, voltado para famílias de até 5 salários mínimos. Então a pesquisa está pronta. O que nós vamos fazer? Vamos fazer apartamento de 8 suítes? Não, vamos fazer o que o mercado pede, o que o mercado compra, né? Então, a pesquisa está pronta. Nós temos que trabalhar, olhar com lente de aumento para essas oportunidades que estão aí, mesmo nesse gargalo que nós temos oportunidade. Eu digo sempre que a avaliação nossa de empresário é sempre uma avaliação abstrata. Mas nós temos que colocar uma coisa concreta no mercado, sabe? Então, você cria um cenário, mas muitas das vezes, a gente acaba fazendo uma leitura correta de mercado, mesmo vocês especialistas da área de economia, e você que deputado, que tem uma visão macro do país, nós temos uma visão pontual dos produtos, mas a gente acaba todos convergindo para um mesmo cenário. Eu acho que é um cenário de oportunidade, considerando um PIB esse ano de 1,5%, o ano que vem, quem sabe, 3%, já é uma sinalização de que as coisas estão voltando a uma normalidade. Isso já é uma oportunidade. Dentro desse raciocínio do Frederico, me permita, até para distinguir os papéis relativos do privado, do público, eu disse que não vai ter investimento público significativo. Exatamente. Os programas vão ter problema. Aí você vai dizer, mas o que dá para fazer? Dá para fazer muita coisa. O que o setor público precisa, e aí também poderá ser muito bem complementado. Primeiro, desburocratizar. Sem dúvida. Tá certo? Você pode encurtar muito mais o tempo de maturação dos projetos. Você pode simplificar as medidas, tá certo? Para que o enquadramento nas prefeituras se faça, para que a questão ambiental, e nós não estamos falando de abrandar nada, não é deixar de exigir cuidados, deixar de exigir uma preservação de áreas verdes, mas a própria realidade, o dinamismo que ela tem, ela pode simplificar isso. Então você ter regras. Uma das coisas, eu fui secretário da Habitação do Estado durante um determinado período. Uma das coisas que eu tenho mais alegria desse período ali, das casas que nós fizemos, foi o GRAPROAB. Ou seja, você tem um outro sistema de aprovação que era totalmente diferenciado. Você tinha que ir em cada um dos órgãos, você constituir um balcão único. As prefeituras podem fazer isso. Balcão único nas prefeituras, simplificando a tramitação. As prefeituras podem, numa determinada região, fazer normas mais combinadas para que não varie de cidade para cidade os critérios. Então, esse cuidado de desburocratização e simplificação de procedimentos de licenciamento ambiental, eu acho que daria um ganho muito importante. Depois você tem, quando você faz grandes empreendimentos nas cidades, ou pequenos empreendimentos, você tem a área institucional, tá certo? Que você preserva lá. Você deveria ter um critério de flexibilizar esse uso. Porque aquilo, igual o Caetano de Campos, foi feito no centro da cidade de São Paulo. Era uma escola. As pessoas moravam ali no centro e iam ali na escola.
Hoje não tinha até demanda escolar para isso, não tinha pessoas que com essa faixa de idade estudassem numa escola de ensino fundamental no centro da cidade. Então você tem outra destinação. A legislação deveria também ter flexibilidade. Aquilo que era uma área institucional, num loteamento, chega à cidade e abraçou ali o loteamento. Ela pode ser trocada por uma área de maior espaço, um pouco mais distante, onde um parque possa se fazer e lá dar uma destinação de utilização. Então são procedimentos que eu acho que facilitam a vida do empreendedor. O que o deputado está colocando, ele está corretíssimo. Essa é a percepção nossa. A questão do GRAPROAB, veja a relevância do GRAPROAB. Nos últimos 6 anos, o GRAPROAB aprovou, em média, números redondos, 550 loteamentos ano, que totaliza, em média, 150 mil lotes. Isso para São Paulo. A cidade de São Paulo, em 2016 e 2017, somente 3 loteamentos foram aprovados na cidade de São Paulo. E, logicamente, nós sabemos por causa da limitação de espaço físico. Mas o GRAPROAB, ele trouxe essa velocidade de aprovação. E a visão nossa também de empresário sempre é a mesma. Nós entendemos que o agente público ele deve ser um órgão normatizador e, ao mesmo tempo, incentivador de iniciativas privadas. E muitas das vezes, deputado, nós vemos com prefeituras e tal, você vê exatamente o contrário. Sabe, a dificuldade, a burocracia nos seus licenciamentos, nas suas aprovações, N questionamentos, e faz com que isso você vá retardando novos projetos, novas contratações, recolhimento de impostos, aí você mexe em toda a cadeia da economia. Então, o entendimento nosso é simplista. Agente público, governo, é um agente normatizador e que incentive a iniciativa privada a produzir. É a busca por eficiência, conforme o deputado né? Acabou de colocar. Oi? É a busca por eficiência. Exatamente. E a velocidade. Se nós tivermos... Tem projetos, deputado, que você vai licenciar numa prefeitura, demora 8 meses, 1 ano. É quase que o tempo para você construir um empreendimento é para você se livrar das burocracias, sabe? Então, e tem que tratar o empresário assim, olha, você é o responsável. Se você fizer errado, você vai responder dentro das leis. O que deve ser feito. E não trazer para si os órgãos, não, agora você faz isso, você muda essa parede, você muda aquela janela. Não, deixa que o empresário responda. Se ele fizer errado, ele vai responder nas barras da lei. Então, é dessa forma, simplificar para poder agilizar e criar as oportunidades. O estudo recente do FMI apontou exatamente esse grave problema do Brasil, que é o mau uso do dinheiro público, não só na questão de corrupção, desvio de verba, nada. É falta de eficiência mesmo na gestão de áreas estratégicas, como educação e saúde. Se pode gastar o mesmo, conseguindo um resultado muito melhor. Né? E a habitação, acho que se aplica a mesma coisa, e com essa disposição do empresariado e a demanda da população. Então, se juntar tudo e houver maior eficiência... A burocracia, ela se manifesta, Denise, nessas regras que são complicadas, nessas regras que são competitivas, são repetitivas, e muitas vezes você tem mesmos órgãos fazendo coisa. Então, você unificar isso seria importante. Agora, isso está incorporado também no conceito daquilo que se cobra. Ao invés de você cobrar que tenha 2, 3 janelas, as questões deveriam ser de performance. Tipo assim, você tem que ter uma qualidade térmica que no interior da residência você tenha ventilação, que a temperatura tenha tais cuidados para você não ter assim, está quente lá fora, está quente aqui dentro, está frio lá fora. Então vocês ter alguns conceitos assim de desempenho, mas você fica no detalhe, tá certo? Então teria que mudar, porque a nossa legislação ela é muito pensada na burocracia daquilo que são os pequenos procedimentos, ao invés de pensar em performance do resultado que aquilo deveria ser. E como encaminhar a proposta dessas mudanças todas? Porque a gente tem muitas propostas apresentadas, mas não se chega ao ponto de isso virar lei, uma legislação que reduz essa burocracia efetivamente. A gente tem pontualmente uma ou outra mudança de legislação, mas de uma forma mais global. Se repensar um setor habitacional, como fazer isso? Eu acabei de participar agora de um evento, antes de vir aqui, lá, tá certo? O próprio Flávio Amori estava presente. As entidades do setor de engenharia se reuniram, fizeram uma pauta em comum que eu subscrevo com muito entusiasmo, tá certo? E estão apresentando aos diferentes candidatos. Hoje, essa apresentação foi feita anteriormente, no caso ao presidenciável da Alckmin,
mas vai ser feito a todas. Eu acho que é um bom caminho, porque ele tem vários requisitos ali, cobra compromissos dos governantes, e esse item da desburocratização que nós mencionamos aqui está lá citado com destaque, tá certo? Retomar essas teses, quer dizer, se o poder público não poderá fazer grande investimento, ele pode simplificar procedimentos e fazer com que o tempo se encurte. Isso significa facilitar a retomada do crescimento, a geração de emprego. E habitação é um setor importante, sensível para qualquer governo. Né? Se trata de uma carência da população, que a gente teve problemas extremos aqui em São Paulo, a gente vê as ocupações não só em São Paulo, no interior, na grande São Paulo. Então é uma área prioritária, a gente vê que o governo, mesmo com cobertor curto, ele costuma lançar programas, o Minha Casa Minha Vida sempre se tenta seguir adiante. Então é importante aproveitar a oportunidade de buscar eficiência. O deputado sempre esteve conosco aqui, ele conhece a linguagem do setor, mas como você colocou, Denise, é fazer o que o Secov faz em conjunto com os demais sindicatos patronais do setor. É levantar os questionamentos, debater nas esferas de governo para poder mostrar qual é o caminho que nós entendemos que é mais saudável para a sociedade e para a produção. O deputado Arnaldo Jardim sempre esteve aqui no Secov, sempre nos acompanhou, é um parceiro da casa, conhece a linguagem, conhece as dificuldades, é um interlocutor nosso, né? Mas é nessa linha que ele colocou, é de nós disciplinarmos e desburocratizarmos todos os níveis de governo para que a gente possa realmente, voltando a falar o que já falei, trazer a velocidade necessária para nós retomarmos E tem um outro fator importante na construção civil. A gente diz sempre que o funcionário da construção civil não se exige nenhuma qualificação. Então, muitas das vezes, ele está com um pé na marginalidade e outro pé na construção. Porque ele estando na construção, ele tem uma carteira assinada, ele tem um convênio médico, ele tem uma cesta básica, muitas das vezes alojamento, dignidade. E se ele perde o emprego, sem nenhuma qualificação, oriundo de regiões distantes, esse camarada, esse funcionário tem um alto risco de ir para a marginalidade. Então, a construção civil não só o benefício que ela traz, mas ela traz um benefício social muito grande de trazer para o setor aquele que não tem nenhuma qualificação. Um servente de obra, ele não precisa ter qualificação nenhuma, não precisa nem saber escrever o nome. Né? Aonde e que setor que recebe uma pessoa com esse nível de qualificação? Né? Infelizmente, nenhum outro setor. Então, a construção civil é isso. É um pé na marginalidade e outro pé na produção imobiliária. O governo olhar isso com lente de aumento, seguramente nós teremos uma visão diferente para o setor aí num curto, médio prazo. Eu questionava exatamente isso, é como chegar nas várias esferas de governo, porque você tem propostas isoladas que têm muita validade, mas um programa mesmo de governo que eu acho que falta para a educação também, falta para a saúde, né, falta para essas áreas prioritárias, porque às vezes se pensa muito no macro, nessa questão de ajuste fiscal, de reformas e tudo mais, e no varejo dá para fazer muita coisa. Né? Eu acho que tem duas palavras que nessa rodada nossa também sobram agora bem interessantes, né, Denise? Porque dão também esse sinal de futuro. Inovação e educação. Né? Muitas vezes no Brasil nós tivemos muito a educação sempre pensando como coroamento do diploma universitário. Né? E nós temos hoje muita gente que fez um esforço extraordinário. Famílias se mobilizaram, gastaram dinheiro, tempo na vida, se formaram, têm o diploma e têm dificuldade de emprego. Né? Eu acho que o Brasil deixou de lado, nós tivemos uma certa inversão. Aqui em São Paulo nós retomamos o conceito nas FATECs, que são inúmeras agora, nas ETEC, mas nós precisamos aprofundar isso precisa no Brasil. O ensino técnico e tecnológico é muito importante. Ele não é o último, as pessoas que depois quiserem ir adiante, mas educar para o trabalho, né? Não uma educação formal e muitas vezes desintonizada. Acho que isso é uma questão importante. Segundo, o que foi também mencionado aqui, estou só repetindo, a questão da inovação. Né? Nós temos no Brasil um histórico também bacana de inovar do ponto de vista do projeto, métodos construtivos, de reutilizar aquilo que é o resíduo da construção. O Secov patrocinou iniciativas importantes aí nesse sentido, tá certo? E inovação de novos materiais, com mais tecnologia, tudo mais tal. E aí também o poder público,
que, repito, não tem dinheiro, mas tem instituições de pesquisas, pode fazer e multiplicar parcerias nesse sentido. Então, acho que educação de um lado e inovação de outro são caminhos também que vão destravando, porque vão diminuindo custos e vão criando novas oportunidades. Agora, de qualquer forma, voltando ao início do nosso debate, eu acho que é muito importante aproveitar esse dinamismo particular que nós temos nas cidades do interior de São Paulo. Não é? Essa força toda, demanda, mesmo que não, no âmbito federal você tenha graves problemas na economia, as cidades têm dinamismo próprio. Não é? Sem dúvida. Você pega São José dos Campos, conforme o deputado colocou, é uma cidade industrializada, mas hoje nem tanto. Não está mais como aquela dependência nossa de grandes empresas, de uma Embraer, de uma General Motors. Hoje, 52% da receita do município provém de serviços. Veja só a mudança, e foi uma mudança rápida para uma cidade do Porto de São José dos Campos, uma cidade com 730 mil habitantes, 80 quilômetros de São Paulo, enfim. Então, o perfil dessas cidades estão mudando também em função, logicamente, das necessidades. Né? Então, hoje o serviço é uma coisa assim forte no interior. É a questão de industrialização. Hoje, com a tecnologia, perdeu muita mão de obra. Não é verdade? Onde você empregava 3, 4 mil funcionários, hoje com 300, 200, você consegue produzir a mesma coisa que 2, 3 mil funcionários produziam. Então, houve uma migração muito grande dessa mão de obra para outros setores da economia do interior. Né? Deputado, sua consideração final, então. Estamos chegando ao final, consideração final. É mesmo? Exatamente, passou muito rápido a nossa conversa. Que bom. Bem, eu queria primeiro agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Denise, muito obrigado. Frederico, um privilégio estar com você. Agradecer ao Secov, que mantém esse espaço de debates. Isso é muito importante, né? Nós temos esse momento eleitoral, que ele seja mais do que a fulanização. Pensar em nomes e menos ainda ataques pessoais, que seja um bom momento de discutir propostas para a retomada aí do crescimento do nosso país. Eu sou otimista, é copo pela metade, né? Quer dizer, alguns dirão que está meio vazio, eu diria que está meio cheio, porque eu acho que nós temos, por outro lado, um acúmulo. Está evidente que o caminho do artificialismo e do populismo não resolve a questão. Está evidente que as pessoas que simplesmente falam de um setor sem entender o custo que isso significa e de uma forma geral terão uma visão limitada. Que a gente aproveite esse momento para pensar profundamente os desafios do país e sair com alternativas que deem esse rumo, esse alento. O Brasil é muito maior do que a crise, é um país fantástico, único no mundo, e nós precisamos de lideranças à altura para poder conduzi-lo. Muito obrigado. Deputado Arnaldo Jardim, eu agradeço mais uma vez, e Frederico Marcondes César, que é vice-presidente do interior do Secov São Paulo. Muito obrigada aos dois. Eu que agradeço também as palavras do deputado, faz com que a gente comece a refletir sobre outro prisma que não é o nosso, que nós vivemos o mundo empresarial. Mas eu acredito sempre o seguinte, que se nós dermos as mãos, nós, governo, iniciativa privada, seguramente caminharemos para lugares mais seguros. Se nós dispersarmos, alguém vai caminhar para o abismo seguramente. Então, eu acho que a parceria governo e iniciativa privada é fundamental para o encaminhamento das soluções desse país e torná-lo cada vez maior e mais pujante. Agradeço mais uma vez a oportunidade, é uma alegria revê-lo, deputado. Muito obrigado, Denise, obrigado. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Nós vamos encerrando por aqui o Secov Debate de hoje. Você pode depois conferir toda a nossa conversa, o programa na íntegra, os programas anteriores, no canal do YouTube do Secov São Paulo e também no Facebook de São Paulo. Se inscreva, porque aí você já fica sabendo quando que nós vamos estar novamente juntos, quem serão os nossos convidados. Um bom dia.